Produção Podcast Clio. Obrigada a sair daqui, de ter visto meu filho ter sido levado para Fanese, drogado por 12 anos. Entendeu, companheiro? Eu tenho que fazer uma denúncia aqui, pela minha consciência, pelo meu compromisso de vida e de luta, por tudo que perdi, por tudo que ganhei. Na minha idade, estou aqui com 76 anos e digo como Pablo Neruda, confesso que vivi. Então eu queria lhes dizer, eu fui agredida aqui, daqui o meu braço, na ponta aqui, por polícia, que eu fosse agredida pela polícia de Vargas, que eu fosse agredida pela polícia de Dutra, que eu tivesse ido centenas de vezes para o DOPS no Rio de Janeiro. Eu fui agredida pela polícia de Ademar Barros aqui, quando vim salvar a mãe do seu Azedo, da polícia, pelos camponeses de Tupã. Com a segurança na porta, me agrediram e me empurraram. Então a polícia de partido, companheiros, porque certamente lá nos arquivos do Globo tem o retrato que eles publicaram meu. Procura-se em 1964, me chamando de bandida, e eu era um advogado, uma escritora, uma poeta, uma funcionária pública. Eu quero que me deem esse arquivo lá do meu retrato. Porém, temos que considerar que existem milhões de outras mulheres que, além de necessitarem de rosas, necessitam prioritariamente de terra, de pão, de trabalho, de assistência médica, de educação, de cultura, para se libertarem. Eu sou Vanessa Espinosa e você tá no Ficha da Luta. Bem-vinda, bem-vinde ao Ficha da Luta, e com a fala e escrita de Ana Lima Carmon, mais conhecida como Ana Montenegro, nós começamos mais um Ficha da Luta. De hoje é Ser ou Não
Não Ser Feminista, um livro que foi publicado pela editora Guararapes nos idos dos anos 80, mais especificamente em 1981, editora inclusive do nosso querido Recife, aqui no Nordeste do Brasil. Essa é a primeira edição conhecida dessa obra, que é um marco dos escritos dessa feminista, comunista, cearense, inclusive natural de Quixeramobim, nascida em 1915, Ana Montenegro. Um resistente francês, que disse o seguinte: quando ele foi ser fuzilado pelos alemães, ele disse o seguinte: viva o Partido Comunista Alemão, se querem fuzilar toda essa história do partido, se querem nos fuzilar, eu digo como João Goulart, no último momento do fuzilamento: viva o Partido Comunista Brasileiro! Essa obra tem uma publicação, então, já livre, de acesso livre. Você pode encontrar facilmente ela na web. Essa obra, inclusive, está disponível na biblioteca do coletivo feminista classista Ana Montenegro. É só você ir lá no site do coletivo. E tem aí 101 páginas, se não me equivoco, essa edição de 1981. Essa obra tem 8 capítulos e 2 anexos. A ideia principal e aí você pode ver isso na apresentação e no prefácio, mas em termos gerais, a ideia central é que ela traz para nós toda a essência dessa construção histórica sobre a participação da mulher nos movimentos sociais, sim, por um lado, e por outro, uma historicidade do feminismo e ou da participação da mulher nesses movimentos sociais, políticos, desde, pelo menos, ela vai mostrando essas discussões em torno da participação da mulher ali da Grécia, ainda que ela fale também das comunidades primitivas. Então, essa obra ela teve uma reedição impressa pela Fundação Dinarco Reis, apoiada também pelo coletivo feminista classista que leva o nome da autora, Ana Montenegro, e foi publicada em 2022, ou seja, no ano passado. A obra, que não é só essas 101 páginas do Ser ou Não Ser Feminista, traz também um plus, vai trazer outras obras selecionadas. Quem faz essa apresentação, essa explicação, é a Ana Karen, que é professora universitária, mas também é uma liderança aí no coletivo feminista classista Ana Montenegro no Brasil atualmente, né? Então a gente tem essa apresentação que ela traz pra gente. Eu recomendo muito, porque dá pra gente ter uma boa biografia da Ana Montenegro, que a Ana Karen Souza traz, né? E ela é, para que vocês saibam, secretária política nacional desse coletivo, né? E tá aí no Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. Coloca as referências bibliográficas dessa biografia da obra e tudo mais. Então, é bem interessante essa publicação da Dinarco Reis, porque, obviamente, não tinha mais impressão da obra de 1981, né? Então, eles vão trazer uma nova obra, na verdade, porque eles escolhem não só o livro Ser ou Não Ser Feminista para incluir, como também mulheres, participação nas lutas populares, uma obra de 1985, né, que tem aí uns 9 capítulos e mais alguns
anexos e conclusões, e Tempo de Exílio, que vai ser aí algumas cartas, algumas reflexões sobre esse período, que foi no ano de 1988. Então fica aí a dica, quem quiser trazer aí o conhecimento, ter esse conhecimento mais efetivo sobre a obra, a Fundação Dinarco Reis vai provavelmente estar vendendo. Eu comprei essa obra ainda quando estava em pré-venda, em financiamento coletivo, portanto teríamos que ver no site como é que está rolando essa venda. A obra tem, então, 8 capítulos. Nós vamos nos concentrar sobre esses 8 capítulos e não sobre os anexos que ela traz. Hoje a gente vai falar dessa obra e rapidamente também sobre quem é a autora, que é fundamental para a gente entender de onde ela fala, porque ela fala. E a convidada de hoje é uma militante do coletivo que leva o nome da nossa autora. Nós achamos super pertinente ter esse diálogo com alguém que já vivencia há algum tempo uma relação com o coletivo Ana Montenegro. Se você quiser saber mais sobre esse coletivo, a gente vai deixar aqui na descrição também. Tem em todo o Brasil, pelas redes sociais você encontra, mas também no site anamontenegro.org. Tem um monte de textos, biblioteca, que você pode se aprofundar sobre o feminismo do PCB, que seria um feminismo classista. E aí você vai saber mais informações. A Fanny Johnson vai estar conversando comigo, vamos estar fichando essa obra para você, e a expectativa é que você, obviamente, a partir desse fichamento, possa se enveredar aí a entender mais e ler mais sobre o que é o feminismo classista e sobre as obras de Ana Montenegro. É inspiradora. Ela é dessas lutadoras que não podem ser esquecidas e que ela tem que ser inspiração para várias das mulheres que hoje se colocam para transformar a realidade. Ela expressava a luta da classe trabalhadora nos seus escritos de forma extremamente sensível. Ela vai iniciar a sua escrita através da escrita poética, mas depois ela vai avançar para outros tantos elementos. Há um registro, né, de quando ela posteriormente, quando ela volta para Salvador, né, eu vou falar um pouco sobre os momentos da vida da Ana, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, mas quando ela volta para Salvador e quando ela já está com seus 80 anos, todo mundo dizia que a Ana ia para qualquer lugar, se fosse necessário, ela fazer qualquer debate, ela se deslocava de ônibus, já mesmo idosa, com 80 anos, ela ia fazer registros sobre queixas, sobre denúncias, fazer assessoria pela OAB a movimentos populares, apesar dela não ter o registro na OAB. Inclusive, essa também é uma outra questão. O registro de Ana em relação à advocacia, ela não foi encontrado. Então, existe uma possibilidade, né? Não há certeza se a Ana efetivamente finalizou ou não o curso de Direito, mas a Ana advogava, independente disso, né? Pelas causas populares. E aí, esse registro talvez pode ter sido também perdido no momento do exílio, mas ela também, ela fazia isso pela OAB, e ela foi um nome, inclusive, que recebeu. Você vai na casa da Sônia, você tem vários títulos da Ana Montenegro sendo homenageada, inclusive pela OAB, com vários méritos da própria associação, né? Então, a Ana, ela se deslocava, e aí o Emiliano José vai dizer que a Ana fazia inveja a muitas mulheres de 30 anos, ou mesmo a mulheres de 18 anos, pela sua vontade, pela sua determinação, pela sua presteza em estar em qualquer espaço, em qualquer reunião que tivesse relacionada às lutas comunistas. Eu não tenho nem comida pra comer, nem comida pra comer.
Eu não tenho casa nem comida pra comer. Ai meu Deus, trabalho tanto e vivo nesse miserê. Eu não tenho casa nem comida pra comer. Ai meu Deus, trabalho tanto e vivo nesse miserê. Eu sofro tanto, dura minha provação, dura minha provação. Ora eu sofro tanto, dura a minha provação. Todo mundo come carne, eu só como arroz e feijão. Ora eu sofro tanto, dura a minha provação. Todo mundo come carne, eu só como arroz e feijão. Não tenho vestido. Então, vamos começar agora aquela parte mais interessante desse podcast, que é conversar com pessoas inteligentes, com mulheres maravilhosas. E aí, o segundo episódio, convidei para estar falando conosco a minha camarada Fanny, que está aqui para pensar, para contribuir sobre a obra Ser ou Não Ser Feminista, da Ana Montenegro. Fanny, eu vou deixar que você se apresente aqui para geral, por favor. Olá a todas e todos. Obrigada pela esse convite. Né? Eu me sinto muito honrada em estar aqui também para discutir esse livro e tantas outras contribuições, né, de Ana Montenegro, e pensar nas contribuições gerais, enfim, das mulheres comunistas, das mulheres históricas, revolucionárias. E é isso, obrigada. Então, eu me chamo Stefane, eu faço parte também, né, do coletivo feminista classista Ana Montenegro. Sou professora de Sociologia da rede pública aqui do Rio Grande do Norte. Fiz a graduação, né, em Ciências Sociais e a pós-graduação em Ensino da Arte, devido à loucura mesmo, né, de um professor que é habilitado em uma disciplina acabar pela realidade da educação aqui, pelo menos, na verdade é no Brasil inteiro, né, mas a minha realidade aqui no estado foi essa, de me deparar com uma situação assim, onde eu tinha que dar outras matérias para cumprir a carga horária, e acabei, por uma questão de compromisso mesmo, responsabilidade, pensando, já que eu dou aula dessa matéria, eu vou fazer também uma graduação, uma pós-graduação nisso. E aí a minha pós-graduação é Ensino da Arte. E aí também faço parte do coletivo desde 2017. E é isso, acho que é isso. Faço parte também da Nacional do ANA. Estou atualmente no Comitê Nacional, na Secretaria de Finanças. Então, é isso. Muito que bem. A nossa fala de hoje é justamente, e daí também o motivo da gente ter chamado a Fanny para estar conosco, é que nós vamos trabalhar com a Ana Montenegro, que dá nome ao coletivo que ela acabou de falar aí, que também faz parte, né? Então, por que um coletivo que se nomeia classista, feminista, ter aí escolhido o nome de Ana Montenegro, né, Fanny, para justamente a nossa autora do dia, para a gente discutir. Por que a Ana Montenegro? Então, a Ana, ela é uma figura histórica, assim, de uma mulher lutadora que a gente chama de imprescindível, né? Porque desde que ela conheceu as lutas populares, a realidade das mulheres e dos trabalhadores, até o fim da sua vida, assim, a gente tem gravações que estão disponíveis no YouTube, por exemplo, em outros sites dela, muito velhinha, e ainda assim não resistindo à luta, né? Então a gente via ela em palestras, ela defendendo os trabalhadores, ela em congressos, né? Que lutou até o fim da sua vida. Então, pra gente, ela é uma militante, uma mulher que, além das contribuições, teve pra gente esse ensinamento, né? De resistência, né? De ser uma mulher guerreira, de lutar, assim, pelo que acreditava até o fim da sua vida, né? Ajudou na reconstrução do PCB. Então, ela é muito importante pelas suas contribuições, pelo que ela passou, assim, né? Durante toda a sua história, desde o começo, desde quando conheceu as lutas populares na Bahia, né? Porque, na verdade, ela é do Ceará. Mas desde que ela foi para a Bahia, para Salvador, e começou a militar, né?
no bairro dos Sapateiros, vendo a luta dos trabalhadores, até o exílio, até a reconstrução do PCB mais recentemente. Então ela tem contribuições assim que ela dedicou à sua vida mesmo. E para além da dedicação prática, né, como nós somos feministas classistas, então a gente pensa na teoria e prática, ela também teve as contribuições teóricas, né, que é o que a gente vai discutir com esse livro. Então não só na prática, nos ensinando, né, como ser uma dirigente, como estar do lado dos trabalhadores, trabalhadoras, né, como pensar, né, na coletividade, como pensar no partido, como pensar na revolução. Ela também deu as suas contribuições teóricas, né, já que ela era formada em Direito e em Letras também. Então, ela nos traz essas contribuições. Ela traz, inclusive, assim, ela foi, na prática, também uma jornalista, né? E também o que é legal pensar dessa autora é que ela não é uma mulher que sai das grandes capitais, porque, se eu não me engano, ela é uma mulher também que sai ali dos sertões, porque o Ceará ali, né, ela tá em Quixeramobim, se eu não me engano, a cidade de nascimento de Ana. Então ela, assim, você olha para a história dela, tipo, eu nesse momento, por exemplo, estou conversando com Fanny e estou nos sertões do Rio Grande do Norte, e Fanny está na capital do Rio Grande do Norte, e nós estamos aqui dialogando e construindo algo que só seria possível a partir realmente dessa relação da teoria e da prática. A necessidade que nós, mulheres, e nesse caso mulheres que estamos aí num feminismo classista, começamos a entender, começamos a perceber lá atrás, a Ana Montenegro e outras camaradas, obviamente, tiveram em saídas de diversos lugares desse Brasilzão, a iniciativa de refletir sobre as condições materiais, políticas, sociais das mulheres, né, da nossa necessidade de uma revolução brasileira. E a Ana Montenegro, ela acaba sendo esse referencial enorme para nós, né? E eu já ouvi, Fanny, vários podcasts, quem é Ana Montenegro, ou vamos falar sobre Ana Montenegro, mas essa questão dela ser uma mulher que sai dessa realidade nordestina, que é uma tag que nos faz, enfim, de alguma forma marcadas todo o tempo, e essas mulheres que saem do Nordeste ou que estão revolucionando no Nordeste. A gente tem a Ana Karen, que está pensando ali, também não está numa capital, né, ali na Bahia, ela está numa universidade que ela não é central, ela é já um plano, né, interiorização e tal, e você fica pensando como a gente consegue seguir esses passos da Ana, gerações pós gerações. E que bom que isso está acontecendo. Isso, ela é de Quixeramobim, né? Então ela tem uma visão ali bem específica sobre aquela região. Então ela sabe o que é a seca, ela sabe o que é a fome, ela sabe o que é a luta dos camponeses, né? Então ela tem uma experiência muito próxima com essa realidade, né? E uma sensibilidade também, porque não basta simplesmente você ter uma vivência mais familiar com aquilo se você não tem a sensibilidade e depois passa a ter uma consciência sobre aquilo, né? Então ela tinha tudo isso. Por isso que é importante demais, porque ela conhece a realidade do Brasil, né? Exato, um Brasil diverso, né? Um Brasil que passa por todos esses espectros, né? Da seca, da fome, da fartura, da chuva, enfim, né? De várias questões também materiais. Nesse caso, a obra Ser ou Não Ser Feminista, né? Ela é uma obra dos anos 80, né? Tipo assim, talvez muitas das pessoas que vão ouvir aqui nem tinham nascido aí quando a Ana Montenegro já estava pensando
nessa estruturação, nessa escrita, para a gente, para organizar mesmo, para a gente se organizar. É muito difícil a gente estar desargumentada, é muito difícil conversar numa hegemonia capitalista que se naturaliza, inclusive, várias questões, né, de violência, de necessidades mínimas materiais, e aí você está sem argumentos. Assim. E eu imagino que, diante de tantas coisas, inclusive o exílio, ou seja, ela faz, inclusive, na obra, ela vai lembrando, né, de algumas situações de vários governos, né, ela conseguiu passar por vários governos e várias lideranças políticas, inclusive essas ditatoriais. Então, assim, você vai pensando tudo que ela viveu e como ela constrói os argumentos, é uma munição. A Ana Montenegro nos dá essa munição quando ela sistematiza e organiza em Ser ou Não Ser Feminista os argumentos para que a gente possa trazer aí nesses diálogos consistência, né, nas nossas falas, né, no nosso trabalho diário aí de pensar para nós, mas também com as nossas outras companheiras e camaradas. Sobre o livro, Fanny, o que você acha dessa obra aí que a gente está conversando hoje? O que você achou, assim, no geral? Uma edição, assim, que ela é para a gente comemorar, né? Porque fazia muito tempo que não havia uma edição lançada da obra da Ana Montenegro. A gente ficou órfão aí durante algum tempo. E essa edição belíssima que você tem, ela contempla aí 3 textos, né, mais conhecidos da Ana, mas a gente vai discutir aqui especificamente o Ser ou Não Ser Feminista, que é uma das obras mais importantes que a Ana Montenegro escreveu para contrapor justamente algumas discussões do que ela até chega a chamar de neofeminismo, né? Ela rebate algumas críticas desse novo feminismo, e é um título assim bem um pouco de é um título irônico, né? Um pouco sarcástico, porque ela não está duvidando ou questionando a importância do feminismo, mas ela vai colocar dentro do texto, ao decorrer dos capítulos, um posicionamento firme sobre o tipo de feminismo que vai fazer a transformação de fato na vida não só das mulheres, mas da humanidade como um todo, e rebate outros posicionamentos, né, mais individualistas, mais limitados assim às populações, falar aquela coisa mais burguesa. Então é um texto que ela vai estar fazendo uma discussão, né, no decorrer do capítulo sobre isso, sobre debates que foram feitos de críticas ao marxismo, de críticas ao feminismo classista, e ela vai rebater com argumentos. Então é muito necessário, é um texto assim que eu acho que todo mundo, né, deveria ler, porque ele é muito importante. Inclusive, ela fica tão... acho tão importante essa questão de perceber que existe um modelo de família, um modelo de agrupamento, né, das pessoas, vamos dizer assim, e aí ela tem uma preocupação, pelo menos no capítulo 1, você, quando for ler, você vai perceber, prezada leitora, prezado leitor, que ela vai trabalhar essa questão da família num cariz desconstruído, porque ela quer mostrar como que as pessoas se uniam e se agrupavam pré-sociedade capitalista, mostrando o que a gente naturaliza muitas vezes, mas não tem muito argumento, do tema da não naturalização do capitalismo e da família burguesa, como se a gente já tivesse nascido, a espécie humana, o polegar opositor tal, nos diferenciou e logo chegou a família burguesa, né? Então, isso é uma invenção humana, e aí no capítulo 1, ela vai deixando claro para a gente como que essa relação do que é público, do que era privado, do que seriam atribuições das mulheres e dos homens nesses agrupamentos humanos, que ela chama de comunidade primitiva, como é que isso vai sendo muitos séculos depois, que a gente vai vendo aí outras formas que ela vai chamando de uma evolução, né? E aí, por isso que eu acho interessante essa preocupação dela, que ela inclusive vai falar das eras neolítica e paleolítica, assim. É claro que não é um capítulo que ela é
uma arqueóloga, uma historiadora, né? Ela fala do lugar de onde ela sabe, né? Então, ela tem um padrão, um parâmetro aí de argumentação dentro dos saberes dela, mas ela vai tendo essa preocupação de mostrar pra gente a não naturalização dos modelos de família e de como as sociedades se organizam. Então, isso aí eu achei super importante para a gente pensar sobre isso, né? Depois que ela vai falar dessa parte bem arcaica, assim, da nossa história, ela vai para a Grécia Antiga até a Alemanha do século XIX. Tipo, você vê que claramente ela não é uma historiadora porque ela demora 3 páginas para falar de tudo isso, né? Do que seria a antiguidade até o século XIX. Mas ela está tentando mostrar para a gente, eu entendo dessa forma, que ela está tentando mostrar para a gente algumas obras, cânones, grandes autoridades que estão pensando ali. Ela vai trazer, por exemplo, Aristófanes, né, que vai mostrar uma das obras que ele faz, né, é a Assembleia de Mulheres, né, 400 anos antes de Cristo, só para vocês terem uma ideia, né. Depois ela mostra um pensador chinês no século VI, né, falando sobre mulheres, mostrando que há em todos eles uma conversa e uma forma de pensar, enfim, a tal do feminino de uma maneira muito diferente do que seria depois o capitalismo, né? E aí ela vai trazendo a partir dessas obras que são bem conhecidas, talvez não por todos, mas enfim, ela elenca alguns autores durante a história, né? Durante o que a gente conhece aí na escola como antiguidade, moderno, depois no que seria contemporâneo. Então ela fala de tipo Voltaire, de Degas, D'Alembert, Condorcet, esses franceses todos que fizeram as enciclopédias lá, né? Ela também vai trazendo pequenos trechos, né? E aí também vai justificando qual é o lugar e como o lugar da mulher vai sendo transformado, vai sendo redito, sabe? Literalmente reeditado essa fala sobre as mulheres. Inclusive ela cita a origem da família, da propriedade privada e do Estado ali do final do século XIX como uma das referências, sabe? Então, a reflexão que ela até traz de que o grau de emancipação da mulher em uma sociedade é o barômetro que mede a emancipação geral daquela sociedade, né? Isso está lá na página 56, que ela traz esse trecho, que era um socialista utópico. Então, você percebe aí que ela está mostrando historicamente como essas mulheres e tal foram sendo editadas, reeditadas, e são discursos de homens, né, Fanny? São, assim, aqui na obra, pelo menos até essa primeira parte, né, que ela depois tem um capítulo sobre a Revolução Francesa até a Revolução Russa, ela vai trazer autores que estão pensando sobre família, sobre o lugar dessas mulheres, ou trazendo mulheres nas suas obras. Nesse caso, só para fechar aqui, gente, esse compêndio histórico, que esse negócio de ser historiadora, você acaba ficando com essas tarefas, né? A Fanny tá aqui, caladinha, mas você pode falar, viu, Fanny, se eu tiver falando alguma coisa que lhe soa, pode chegar junto. E aí, só para terminar, ela tem um terceiro capítulo, que aí ela dedicará um pouco mais de fôlego, mas, enfim, umas 5, 6 páginas, que ela vai falar da Revolução Francesa até a Revolução na Rússia, né, que ela chama Revolução na Rússia. E vai dando destaque ao movimento de mulheres no século XIX, vai falar que, no geral, o sufragismo fica como o foco, né? O movimento sufragista acaba sendo, assim, o grande holofote, e aí vira uma bandeira, inclusive, que foi repassada, né? Se você, não sei se Fanny percebe isso nos livros didáticos,
didáticos, né? Mas se você vai ler os livros didáticos, eles têm uma narrativa que reduz, né, todo o movimento aí das mulheres no século XIX para o XX como um movimento sufragista. Então, ela vai começar falando sobre isso e vai dizer, vocês estão esquecendo de uns detalhes aí que não são tão detalhes, né? Em 1828 aqui, a gente já tem mulheres, inclusive norte-americanas, lutando, tendo suas lutas anti-escravistas. Então já temos aí outras coisas, né? Depois a gente tem umas convenções que elas realizavam nesse contexto da luta contra a escravidão, e aí já ali elas começam a sinalizar a necessidade de igualdade de direitos em relação aos homens, né? E começam a fazer comitês e começam a se organizar também. No início do século XIX, ela vai falar da Inglaterra, uma luta intensa das mulheres trabalhadoras ali. Elas começaram, inclusive, a fundar os seus próprios sindicatos nesse início do século XIX. No início do XIX. E aí tudo se reduz à bandeira do sufragismo. Então, é uma outra sistematização bem legal importante que a Ana Montenegro traz aqui, que nós todas podemos ler e nos apropriar, né? Então, gente, quer falar, Fanny? Quero, eu acho massa, assim, você que é professora de história, porque mexe um pouco com a nossa concepção sobre os fatos, né? Essa ideia do feminismo dividido por ondas, ou então a ideia de que a primeira onda, né, que é o que você citou aí das sufragistas, se limita apenas a essa reivindicação, quando na verdade outras mulheres em várias outras partes do mundo inteiro estão reivindicando outras questões que, claro, não aparecem pra gente porque não foram interessantes. Mulheres fazendo sindicatos, mulheres lutando contra a escravidão, isso não aparece, não é o que fica, não é o que a gente aprende na escola, né? Então a gente vai vendo que esses fatos históricos, eles também muitas vezes são colocados alguns em evidência em detrimento de outros, né? E tem uma lógica aí atrás. Então é interessante para a gente repensar, inclusive, a história desse feminismo, né? Que nós comunistas, inclusive, nem dividimos assim por ondas, né? A gente consegue entender que existe essa divisão e a gente consegue entender temporalmente e nos situarmos, mas a gente entende que a nossa luta feminista, ela é anterior a essa divisão por ondas e que ela vai abranger não só a questão do sufrágio, porque a gente sabe que quem tinha essas reivindicações, né, naquele período eram mulheres burguesas, brancas, então não atinge as massas, mas a gente sabe que o feminismo não começa e nem acaba na primeira onda com essa reivindicação, nem nessa onda, mas é muito interessante isso, que ela mexe com as nossas concepções até dos fatos históricos, né? E outra coisa que eu ia comentar era sobre algumas pessoas que falam que os teóricos marxistas não davam valor, não se atentavam à questão feminina, quando não é verdade. É um compromisso dos comunistas, e a gente vai ver isso nos textos que ela vai referenciar, né, textos assim clássicos, e a gente vai ver que todos os textos assim de Marx, de Engels, de Lenin, né, desses teóricos assim comunistas tradicionais clássicos, vai haver essa preocupação como ponto central mesmo das questões. Então, esse livro é massa, porque desde os primeiros capítulos ele vai contextualizando a gente uma outra parte da história que muitas vezes a gente não tem conhecimento, né? Acho massa demais isso. Inclusive essa coisa da espacial, né? É claro que a Ana, ali nos anos 80, ela vai até um lugar, mas eu fico imaginando se a Ana Montenegro tivesse acesso ao que a gente tem hoje, né? Em relação a pesquisas, a internet, a situação das mulheres, enfim, no Oriente, em vários, porque o Oriente é totalmente diverso, e no continente africano, assim, ela teria muito mais acesso a muitos outros movimentos e outras mulheres e outras organizações de mulheres, né, que imagine como ela não escreveria, né, a partir dessa experiência vivida, refletida, e o que ela veria. Eu fico sempre pensando nessas coisas. Acho que é coisa de historiador mesmo, não sei. Mas acho muito importante porque ela coloca assim
Em 1874 já tinha mulher reclamando, e que era e aí as conquistas, né, dessas reclamações, dessas organizações delas. Se proíbe o trabalho noturno e há uma limitação da jornada de trabalho. Aí a jornada de trabalho, o avanço diminuiu para 12 horas, né? Isso é para a gente ter uma noção. Em 1874 elas conseguiram isso, né? E aí depois, em 1900, ou seja, na virada do século XX, elas conseguem aí reduzir para 10 horas em 1900, né? Então, tipo, repouso semanal era uma coisa que a gente acha óbvia hoje, né? Foram lutas também, reivindicações delas, licença depois do parto, gente, para tudo, né? É muito avante. A gente acha óbvio, Vanessa, mas assim, tem gente que está naturalizando a precarização do trabalho. Parece que a gente está voltando, né? Perda de direitos, normal, sem décimo, nada disso. E as pessoas normalizando. Não, é assim mesmo. Então, é uma coisa louca que está acontecendo. E outra coisa louca também é a questão do poder das greves, né? Ela mostra aqui períodos enormes de greves que elas faziam. Isso aqui, ela está muito generalista para você, talvez, mas ela vai pontuando aqui a nossa autora, tá? Ela disse que foi tanto na França, na Inglaterra, na Suíça, nos Estados Unidos e na Espanha teve greves, né? E aí, teve uma greve aqui que eu fiquei, assim, impressionada, que era a greve de 4 meses que elas fizeram, que eram as espartilheiras, né? Era aquelas mulheres que faziam os espartilhos. Imagine o espartilho, era como assim, ninguém mais vai usar calcinha e sutiã, tá? Assim, dentro da nossa sociedade, imagine, não vai ter mais produção. Se você tem, se não tem, meu filho, vai ficar sem. Imagine como isso afetou toda uma indústria, né? E todas as necessidades ali daquelas outras pessoas na França ali. No início, viu, gente? Tô falando aqui de 1895. Não tô falando do direito ao voto lá no início do século XX, não. E aí, por isso que você está falando da precarização, e eu tô mostrando aqui o poder da greve, né? Que é uma coisa assim que parece que houve também um apagamento dessa demanda da greve. Para sustentar uma greve na nossa sociedade realmente muito mais difícil, e é como se a gente estivesse voltando, mas voltando para onde, né? Porque nesse caso aqui, a galera entendia que parar a produção era a forma mais eficiente de ser ouvido e de ter suas reivindicações ok. Inclusive, Vanessa, estou falando aqui com você e estou em greve, né? Aos professores, os trabalhadores de educação do Estado do Rio Grande do Norte, mais uma vez, em mais um ano, em greve, infelizmente, né? Porque a governadora do Estado se recusa a pagar o piso salarial. Então, para você ver como essas questões assim dos trabalhadores, elas continuam atuais, né? Essas questões assim trabalhistas, elas sempre vão estar atuais, porque é um mundo dentro do capitalismo em que o trabalhador ele vai ser sugado até a alma. Então, até a greve, né, é uma ferramenta que hoje em dia está voltando, né, para onde? Também não sei se eu fazer essa pergunta, mas a sociedade enxerga pessimamente o trabalhador que tem a sua ferramenta, né, de luta sendo usado. Então, ele é um vagabundo, ele é qualquer coisa ruim, né? Até essa concepção das ferramentas de luta, elas são vistas como algo negativo. Sim, sim. E nós, mulheres, assim, temos um poder imenso, né? Você falou agora do professorado, das professoras. Imagine quantas mulheres não ocupam e se desdobram em vários e vários trabalhos, né? Ou seja, jornadas que não se acabam ali na sala de aula, e na própria sala de aula é enorme. Quantas mulheres não ocupam efetivamente o ensino público e privado também, mas enfim, do nosso estado. Assim, como nós somos também a exploração e a tentativa de meio que apagar a nossa relevância nesse movimento. Por isso que a organização é importante, né? Você está sempre falando que está indo ao sindicato, que você está indo para as mobilizações, porque está em greve, né? Quer dizer, greve não é um sinal de férias, né? Greve é um sinal de luta, né? De
seguir pressionando por mudanças, mas também é uma coisa que você vê a mulher trabalhadora da educação, né, que é o seu caso, às vezes também mãe, muitas vezes mãe, com uma jornada extenuante, né, e a gente não tem, assim, um trabalho assim, efetivo para que essas coisas se resolvam de uma maneira... a gente não vai ter, né, dentro do capitalismo, acho que a gente não vai conseguir, mas a gente nos cabe nos organizar e nos cabe lutar. E é um pouco isso que esses capítulos históricos, assim, que a Ana Montenegro vai mostrando pra gente, como historicamente as mulheres foram fundamentais, né, para mudar o sistema trabalhista, as relações trabalhistas, e a galera fica, assim, ignorando esse potencial, e por isso que eu tô falando no caso de quantas professoras nós não temos no nosso sistema educacional, né, e como é forte quando a gente se organiza. Ela vai dar um exemplo de como a gente se organiza a partir também, não só de comitês e tal, e fazendo congressos e tal, mas também na escrita de jornais, de panfletos, né, essa parte que a gente diz que é da agitação e propaganda, como é forte, né? Que aí ela vai chegar na Clara Zetkin, vai mostrar como ela foi importante também quando ela estava fazendo ali o jornal, que era justamente pensando em se comunicar com as mulheres trabalhadoras. Ela sai desse... Quer dizer, ela é uma pessoa que faz a diferença, ela sai do elitismo, né? E Clara Zetkin, gente, ela não tá aqui no Brasil, tá, gente? Ela não tá aqui, ela tá... A gente tá pensando aí, a gente tá pensando ali a Alemanha, a gente tá pensando ali outras lideranças que ela vai dar esse exemplo, tá? E aí ela vai pensar nas mulheres trabalhadoras como ponto que precisava de comunicação e de organização, né? Então, essa parte da escrita e da forma de chegar nessas mulheres também foi uma estratégia bem interessante que ela traz nesse último capítulo, assim, que eu digo, mais histórico da obra dela. E justifica no final do capítulo o 8M, que era isso que eu queria falar, Fanny, o 8M também como uma captura, né, do liberalismo, associando novamente ao sufragismo, ou no máximo umas mulheres ali na fábrica, né, e por isso aconteceu o 8M, né. E aí ela vai mostrando que tem a referência histórica do 8M, por essas operárias têxteis norte-americanas no final do século XIX, né? Mas a proposta mesmo do 8M foi a de Clara Zetkin, né? Que foi aprovada nesse congresso, o segundo congresso de mulheres socialistas, que foi realizado ali 13 anos depois na Dinamarca, né? Que aí foi a tal era uma carta de emancipação feminina, que fechou aí a data do 8M como um dia marcado, obviamente não para flores e bombons, mas para marcar a luta dessas mulheres no mundo, né? Que é outra coisa que não aparece, né, na história. Quando chega perto dessa data, inclusive, Vanessa, e eu estou em sala de aula, eu faço o questionamento, né, aos meus alunos, o que é que existe em 8 de março, qual é a data? E aí alguns sabem, outros não, e aí eu pergunto da origem, e aí que ninguém sabe da origem, porque o que ficou pra gente é a história da fábrica, que incendiou várias mulheres trabalhadoras, mas que é mais uma coisa assim, trágica, que deixa o lado emocional da gente aflorado e faz com que a gente esqueça das condições de trabalho, das reivindicações e até, inclusive, de fatos concretos, porque os acidentes de trabalho aconteciam com frequência, né? Os acidentes de fábricas, mas não existe dados exatos de qual fábrica, de qual ano. É uma história meio mítica, assim, né, desse incêndio, mas o que aconteceu na realidade foi a Conferência das Mulheres, em que comunistas estavam lá pensando na situação das mulheres trabalhadoras, a proposta de se pensar um dia específico das mulheres e depois a Revolução, né, que é o que dá pra gente essa referência de 8 de março, né,
relacionado ao calendário russo da época, mas nada disso vem à tona, porque é muito potente. É mais fácil você pensar em flores, na mulher guerreira, do lar, na mãe, né, que tem sua importância, obviamente, mas escondendo essa parte mais transformadora, essa parte de que mulheres podem radicalizar e transformar realmente uma realidade. Então, é outro fato, assim, muito importante que não aparece sempre, né, que é a origem desse primaço. E é muito importante que a gente faça essa revisão, podemos dizer assim, não é nem revisão, né, mas que a gente pense nessa outra versão não tão conhecida, né, das comunistas aí e a origem do 8 de março. Inclusive, ela lembra que a participação da mulher russa na Revolução de 1917, a participação das mulheres durante os anos da Segunda Guerra Mundial, a resistência ao fascismo e ao nazismo, né, também não ocupam as páginas dos livros. Então, isso tudo você vai encontrar lá no capítulo 3, dá uma olhada depois. E aí, eu marquei aqui um trecho para te falar, Fanny, e para quem estiver ouvindo a gente, que quase no final do capítulo 3, que eu disse, se ela tivesse aqui agora, sim, tivesse escrito essa frase, talvez eu acreditasse que ela, né, que tivesse algum poder, assim, mediúnico, ela tivesse escrito isso. Então, ela escreveu, entre outras coisas que são muito atuais, assim, no entanto, ou seja, ela diz assim, mas as condições mudaram, as mentalidades incontestavelmente evoluíram, ao mesmo tempo em que as lutas continuam. No entanto, certas ideias e teorias superadas voltam, segundo os interesses do momento e a influência, embora indireta, das classes dominantes. Está lá na página 62. Com isso, o que você reflete, né? Tipo assim, o que ela tá mostrando, né? Que igual a gente tem com o ser comunista e tal, né? Você vê que, a depender da demanda, as classes dominantes, elas conseguem ressuscitar, né, algumas coisas que você fica, meu Deus, de onde que esse negócio está funcionando? Mas funciona. Então, a gente teve aí 4 anos em torno disso, né? Quando você tem, por exemplo, em relação aos nossos corpos, né, ainda leis que tem que ratificar, que nós não precisamos pedir autorização para fazer uma laqueadura, né? Então, você percebe que você realmente teve umas condições que mudaram, né? As mentalidades evoluíram, mas, como ela escreveu aqui, as lutas continuam. E é isso, para nós mulheres, assim, a gente sempre tem que estar atenta, porque qualquer avanço, se a gente der bobeira, volta tudo de novo, e aí, é uma onda, viu? Tem que estar sempre atento para barrar esses retrocessos. Falando em onda, que você já também falou um pouco isso no início, que você já falou um pouco, a gente tem esse esquema, assim, que ela faz bem organizado, no último capítulo aqui, que eu vou falar um pouco mais, que é enfocando aspectos essenciais do feminismo. Essa onda, essa estruturação toda que a gente estava conversando, ela tem, assim, também uma forma que ela didaticamente organiza para nós, nesse capítulo 4, que foi o neofeminismo que você falou aí já em algum momento. Aí ela vai se perguntar, a palavra feminismo ou feminista, ela vem de onde, né? E aí ela vai mostrar pra gente que feminismo, ele não nasceu em 1960, né? Que é quando a gente está falando de mais uma das ondas, né? Creio que seria a segunda onda, Fanny. Se eu estiver errada, você aí me corrige. Mas aqui, pré-1960, ela vai sinalizando pra gente que já 1930, 1940, teve um movimento na França de aspirações das camadas médias e superiores, ou seja, não era das camadas trabalhadoras, né? Mas já teve a primeira vez nesse movimento a palavra feminista. Depois, no final do século XIX, em 1892, teve um congresso feminista. Eu não consegui achar
achar esse congresso nas minhas pesquisas, de jeito nenhum. Esse que ela data de 1892, mas ela mostra que o nome do congresso seria feminista, e ali já sinalizando que seria, inclusive segundo Simone de Beauvoir, seria para ela também a primeira vez que apareceria a palavra feminista no nosso planeta. Bom, que temos registros, né? Segundo elas. Inclusive, a referência que ela dá desse congresso feminista, que se diz feminista, é da Simone de Beauvoir, que ela usa uma obra dela lá. Então, ela vai mostrar pra gente que teve uma definição de feminismo em 1960, pré-60, pré essa onda, né? E essa definição de feminismo está muito focado no movimento de igualdade formal e uma igualdade jurídica das mulheres. Então, o foco era, a gente quer ser igual aos homens, a gente quer ter os mesmos direitos que os homens, estava nesse patamar aqui quando a gente entendia mulheres ou o que era o feminismo pré-1960. Em 1960 é quando ela vai chamar de neofeminismo aqui também, né? Ela vai dizer que na primeira metade os movimentos das mulheres estavam focados no confronto entre homem e mulher e centralizados sempre no seu próprio valor. Então, a gente está sempre pensando assim, não, nós temos os nossos valores e eles são ignorados e os nossos inimigos são os homens, mais ou menos por aí. E aí, na segunda metade dos anos 60, a gente vai ter uma crise do capitalismo, mais conflitos sociais vão surgindo, os jovens vão para a rua, os estudantes começam a protestar e as mulheres também. Aí, como é que a gente responde a isso? Ela vai dizer, né, que vem a tal da mística feminina, que a gente vai ter aí uma autora que vai trazer uma obra com esse nome, tentando entender o que era essa coisa, né? Então, de contexto, ela dá a crise do capitalismo, mais conflitos, mais protestos desses grupos, e por outro, é o quê? Os homens, o establishment querendo igualar, homogeneizar, que os problemas eram iguais, que os problemas eram únicos. Todas as mulheres sofriam as mesmas coisas, gente. Então, se esse é o argumento, ela vai dizer que surge aí o neofeminismo, que é uma versão mais moderada e uma versão mais radical. A versão mais moderada desse neofeminismo vai questionar a infraestrutura, que é uma infraestrutura que precisa melhorar as condições das mulheres. A visão radical, ela põe entre aspas, a revolução feminina é uma luta contra os homens. Eles é que são os opressores, então a gente precisa focar neles. Então ela vai explicar isso. Dito que existem essas duas correntes, vamos dizer assim, ela vai dizer que vão teorizar esse feminismo, que vai ser esse novo feminismo que vai surgindo aí a partir da segunda metade dos 60. E aí, qual é a base? As teorias neofeministas, elas não prescindem, elas não ignoram o marxismo. Só que ela entende que tem uma infraestrutura, entende que tem uma superestrutura e tudo mais, mas eles vão vincular esse marxismo à psicanálise. E é nisso que vai ter uma diferença brutal nas formas de explicar o que seria o feminismo, e daí tantas correntes. Então eu achei fundamental esse capítulo aqui, porque a gente vai ter, ela vai elencar aqui 5 autores, eu digo autores e autoras, na realidade, que vão estar ajudando aí a gente a pensar que é isso. Por que é fundamental esse capítulo? Porque a gente tem, né, uma tendência dentro do sistema capitalista e dentro de uma lógica liberal a acolher um feminismo liberal. E quando você lê esse capítulo, você tem certeza que é verdade. Porque Simone de Beauvoir é uma das autoras, assim, que é muito, muito vendida. Ela é pop. É muito legal você colocar lá um trecho. Não nasce mulher, torna-se mulher. E isso revoluciona a mente delas. Porque a mulher
mulher, né, no caso aqui dentro desse sistema, ela percebe que ela é uma construção, como se os homens também não fossem, né? Quem não é essa, ninguém nasce nada, né? Todo mundo se torna, porque estamos, obviamente, dentro de uma sociedade. Então, ela vai pegar, para eu não me alongar, cada um desses 6 e vai falar quais são as suas máximas, suas teorias, assim, de uma forma bem sintética, viu? Você pode ler tranquilamente e vai também dar umas respostas bem simpáticas a todas elas. Eu achei ótimo, assim. Então, a referência principal aqui tem eu não sei se as pessoas chamam ele de Reich ou Reich, porque ele é o cara que vai estar pensando o marxismo freudiano, vai pensar o materialismo histórico e vai criticar. Não, mas o materialismo histórico, ele olha o todo, mas ele não olha o indivíduo. É importante olhar os comportamentos das pessoas. E eu tô falando de Reich, ou Reich, aqui, porque ele é tipo a base de Beauvoir e de toda a outra galera que vem depois. Ele foi uma grande inspiração aqui, essa linha teórica, sabe? E aí ele faz o quê? Ele pensa assim, todos os instintos sexuais, eles são freados pela família. Então, a reação do indivíduo, seja a agressividade, a revolta, a rebelião, todas essas coisas acontecem porque os instintos sexuais deles foi reprimido. Portanto, desde ele ser um fascista até ele ser um revolucionário, passa por essa questão que foi sexualmente, né, vamos dizer assim, deformada, construída e etc. E aí ela vai criticar e dizer, isso aqui confunde-se todas as famílias, a família burguesa. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, né? O instinto biológico é confundido com o instinto humano, porque o instinto humano, ele é uma construção que tem necessidades que são determinadas pelo social. Então ela também faz essa crítica, né? E aí acha perigoso, né, ficar reduzindo fazendo essa ligação individual e ignorando uma estrutura que essa sim é a base da opressão e obviamente vai ter seus aparatos de opressão. Eu não sei se você quer também falar bem ou mal de Simone de Beauvoir, mas é a próxima aqui da minha listinha de exposição e crítica que ela faz das teorias neofeministas, sabe? Eu acho fundamental a gente falar da Beauvoir, porque realmente é ponto pacífico, né? Sim, na sociedade. E a Beauvoir é um ícone, né, atual, assim, da teórica feminista. Obviamente, esses históricos todos trazem a discussão pra gente, mas não é que a gente vai descartar totalmente, mas ver os problemas e as limitações, né, dessas teorias. E da Beauvoir do mesmo modo, né? Então ela vai para questões filosóficas, ela tenta fazer alguma presença histórica, ela passa pela poesia, ela passa pelas artes, mas ela não se debruça tanto na questão material. E quando se debruça, né, pelo que eu li, ela vai trazer a questão da mulher enquanto uma causa por si mesma, como se fosse a origem, a razão da desigualdade, da opressão, e não como sendo algo consequente ao material. Então ela inverte um pouco essa lógica, né? O que é aí um grande problema, porque dá uma interpretação de que então se os sexos têm essa diferenciação, essa distinção por si só e consequentemente geram a diferença e também desigualdade, então o que a gente vai fazer? Vai exterminar os machos todos do universo? Como é que é isso? Como é que a gente vai solucionar o problema se a origem ela é biológica, né? Uma origem natural, uma origem orgânica mesmo, anatômica? Então é complicado essa perspectiva, né? Por isso que ela traz, inclusive, a crítica da Clara Zetkin, né? Que ela responde com Clara Zetkin a tudo isso que você falou, né? Porque a proposta da Simone de Beauvoir é trazer uma revolução moral. Aí, diz assim, olha, não adianta pensar em política, em economia, ou seja, em nenhuma condição material. O mais importante mesmo é a gente pensar na revolução moral, que seria a saída, né? E não algo social, algo político,
algo nem técnico. E aí é a hora que ela pergunta, ok, mas como é que a pessoa faz uma revolução moral? Só se você tiver realmente sem nenhuma questão política, econômica e técnica para resolver. Por isso que ela critica também, dizendo que Simone de Beauvoir, sim, contribui, ela avança nesse progressismo, né? O feminismo progressista, mas ela tem um feminismo burguês, ela traz a luta da mesma classe, da classe burguesa, né? Então, ela pensa assim, eu estou lutando contra os homens, mas que homens? Os homens da mesma classe, né? Ela não está lutando contra os homens da classe trabalhadora, por exemplo, né? Então, elas querem o quê? As mesmas oportunidades profissionais, de educação, né? De privilégios. Portanto, não é um feminismo classista, né? Ela vai falar também, Fanny, de Marcuse, que aí é uma galera assim das ciências sociais, né? Tem muita gente que pensa Marcuse aí que é essa questão do socialismo feminino, que ela põe entre aspas também, né? Então, ele vai reavaliar os valores, observar a imposição, a transmissão da dominação masculina. E isso pode ser muito sedutor, porque a fala, né, dele é que o movimento feminista, ele tem que ser realmente separado dos demais, ele é necessário porque é uma opressão muito particular, o patriarcado é uma opressão muito específica, portanto o movimento feminista deve ser sempre separado, né? Então, o que eu falo, você vai lendo assim as argumentações que pelo menos ela coloca, né, de Herbert Marcuse, e vai vendo que tem essa demanda aí muito sedutora nas argumentações do tal do socialismo feminino que ele propõe, né? Então ele vai falar que a opressão sexual é prioridade em relação à opressão de classes. E aí vai falar que o marxismo, portanto, ele deve ser abolido porque ele está, vamos dizer assim, ultrapassado. Ele já não tem tanta eficiência em seus valores, né? Então, ela vai fazer aí, né, as críticas a partir de algumas afirmações como essa que Marcuse traz. A primeira, ela diz que parece muito que as ideias que ele está trazendo é um complemento dos valores masculinos, primeiro ponto. E ele não considera esses valores diferentes entre as classes. Então, se há valores próprios das mulheres, essas mulheres são iguais, elas estão todas iguais, lutam pelas mesmas coisas. Então, esses valores, eles não podem ser unificados se as mulheres também não são socialmente unificadas. Elas não estão nas mesmas condições, né? A mulher que tem posses com a mulher trabalhadora, operária, etc. Então, ela faz uma pergunta: como haveria um socialismo feminino se a gente tem uma infraestrutura igual? A gente vai pensar num socialismo feminino desse jeito. Então, é isso, né? Se a gente passa por essa infra que ela é desigual, como é que a gente vai ter um socialismo se a base é desigual? Não tem como. É interessante ele, enquanto teórico, falando que deve existir uma separação, e é um discurso que, para algumas pessoas, pode ser muito sedutor, muito interessante, porque aí nós por nós, e não sei o quê, e essa separação, quando na verdade é excludente, e assim a gente não tem como se apartar da sociedade, porque a gente faz parte da sociedade, junto com todos os outros diferentes, né, de nós, em todos os sentidos, assim. Então, não tem como, na prática, isso ser efetivo. E é ótimo porque é como se fosse também um tiro no pé, porque então, Marcuse, cala a boquinha, já que você é um homem, e aí a sociedade patriarcal também, né, faz com que você não enxergue as nossas condições, então você não poderia nem estar teorizando sobre a nossa condição. Mas, assim, não é efetivo, não funciona na prática, né, é excludente, é algo que não... assim... poderia ter ficado calado. Perdeu uma grande oportunidade, mas ele queria salvar o mundo, né? Ele quis propor um socialismo feminino, assim. Ele, né? Não é interessante, né, Vanessa? Achou interessante? Eu achei muito interessante.
Achei, como sempre, os salvadores do universo. E por fim, assim, só para, eu acho que a Beth Friedman, ela Friedman, eu tava aqui pensando que ela é dos Estados Unidos, tá, gente? Foi para França, não sei o que, mas essa aqui é dos Estados Unidos. Ela tá também de volta, muita gente interessada na obra, acho que teve reedição também da obra Mística Feminina, não foi? Assim como a Simone de Beauvoir, eu acho que a Beth Friedman é outra que está voltando aí na cena, né? Então, bem legal a gente falar dela, porque aqui também nesse capítulo, nossa querida... Feminismo liberal com tudo, né? Então, a obra dela é um clássico, assim, também de feminismo liberal, e aí tá. Inclusive, comprei para poder, mas ainda não consegui ler, mas tá ali, esperando. Sim, para ter mais argumentos, né? Assim, a mística feminina, ela até a Ana Montenegro elogia, né? Porque ela conseguiu fazer um trabalho, vamos dizer assim, científico, de pesquisa, trazendo aí uma trajetória, né? De como a mulher, depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, né? Que aí não precisam mais da mulher naquele lugar que os homens voltam da guerra, e aí é preciso colocar essas mulheres de volta em casa. E aí, como que a gente põe essas mulheres de volta em casa? Elas não querem mais voltar, então a gente vai novamente, né, pensar nessa questão da hegemonia cultural que Gramsci traz. A gente vai pensar aqui como eles vão construindo essa devolução para o lar, né, dessas mulheres e tal, e ela vai fazer essa análise, né, mostrando que há uma situação muito excludente da mulher norte-americana. Mas é muito importante a gente lembrar que a da mulher norte-americana é da classe média, né? E aí tem uma exaltação da dona de casa, da mãe, da esposa, né? E aí a educação e consumo, e a sociedade de consumo, elas vão, segundo a autora, né, agravando essa situação, esse lugar das mulheres. Então, ela vai explicar, né, que essa devolução, a ideologia da mística feminina vem para resolver, né, porque vai exaltar esse lugar da mulher, que o melhor mesmo é que elas estejam em casa, que elas estejam sendo mães e sendo esposas. E aí a solução que a Friedman acha é um programa de vida individual para iniciar a liberação da mulher. Só que aí, novamente, né, individualmente a gente faz o que com esse problema e resolve o que a partir de uma perspectiva individual, né? Então, ela não propõe, a crítica da Ana Montenegro é que ela não propõe uma transformação social, traz interesse de mulheres da média burguesia, que está totalmente alheia à situação das trabalhadoras e donas de casa, que ela diz que esse é um espectro das donas de casa só, né? Tem muitas mais donas de casas que não vão sentar e fazer aí um plano de vida individual para se liberar. Então, nesse sentido que ela faz também a crítica à obra aí, a mística feminina, reconhecendo que essa ideologia realmente veio como mais uma manobra aí para nos oprimir. Só que nesse caso, é importante lembrar que é oprimir ou reformatar o lugar das mulheres norte-americanas de classe média. E acho que tá bom, né? Que já as autorias mais bafônicas eu já trouxe aqui. Vai falar depois da Sulamit Firestone, que também é dos Estados Unidos, mas é bem tranquilo, você pode ler lá depois e seguir. O que mais você achou interessante aí no decorrer desses capítulos que vai finalizando a obra da Ana Montenegro? Então, continuando, né, nesses últimos capítulos, assim, a partir do capítulo 5, que é uma continuação, né, do que Vanessa estava abordando, discutindo no capítulo 4, no 5 ela vai dar continuidade. O capítulo 5 é sobre sexualidade e sexualidade, então ela vai dizer que toda a sexualidade, ela está justamente inscrita em uma cultura, e que a cultura ela está marcada pela história, pelas condições materiais. Então, Vanessa já tinha falado, né, eles lidavam, os teóricos lidavam, né, inspirados aí em Reich, Simone de Beauvoir, essa galera, como se o sexo feminino fosse algo
estranho, algo diferente, como sendo o outro, né, o esquisito. Não se questionava, não se refletia sobre o sexo masculino, sobre a sexualidade masculina, porque era o que estava posto, né? Era algo hegemônico, era algo que não se discutia, não se questionava, o que era o diferente, o estranho, né? O fraco, o cheio de mistério, né, que se precisava pesquisar e entender, era o feminino. Então tinha essa ideia, né, de que precisamos entender o sexo das mulheres, a sexualidade das mulheres, o que pensam as mulheres, o que querem as mulheres, no sentido assim bem místico da coisa, né? E aí a Ana vai dizer justamente que não, que toda a sexualidade, inclusive a masculina, ora bolas, ela está imersa numa cultura, ela está inscrita numa cultura, né? Só que o sexo feminino, né, ou o gênero feminino, ele foi utilizado, ela coloca sexo, né? O gênero eu estou dizendo, mas na verdade ela coloca sexo. O sexo feminino, ele foi utilizado para a opressão dessas mulheres, né? Ele foi utilizado como uma ferramenta moral, né? Do que as mulheres devem ou não fazer, do que elas devem ou não evitar, como elas devem agir ou como não agir, porque foi um instrumento para a dominação, né? Então, essa repressão sexual, né, das mulheres, que depois levantou bandeira, né? As bandeiras morais, a libertação sexual e tal, elas foram realmente uma consequência histórica, mas é importante dizer que elas não são, como alguns dizem, a causa, né? Ela é justamente uma consequência. A repressão não é a consequência e não a causa, né? É a consequência histórica, né? E aí, desde os textos clássicos, a gente vai acompanhando isso. No livro, por exemplo, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, a gente vai ver, né, o desenvolvimento, né, da propriedade privada, das transformações das sociedades, das culturas, dos formatos familiares que vão fazer com que as mulheres, elas sejam dominadas, né? Isso foi uma consequência. Não é porque as mulheres possuem uma vagina, por exemplo, que a repressão está instaurada. Não é a causa, né? O sexo da mulher, o sexo feminino, né? Ela não é a origem das desigualdades, da repressão, da opressão. Então ela vai dizer isso. E aí, debochando, que ela tem uns traços bem debochados, né, Vanessa? Vez ou outra, eu acho maravilhoso que a Ana Montenegro, ela dá umas pinceladinhas assim com muito sarcasmo, ela dá umas debochadas maravilhosas. E aí, nesse sentido, ela vai fazer esse questionamento de: será então que a masturbação e o orgasmo da mulher vai trazer a sua libertação? Eu achei maravilhosa essa passagem dela no livro, porque, assim, debochadíssima, né? Não vai, mas ela coloca isso em xeque, né? E aí, outra coisa que ela bota, assim, que para questionar justamente isso, né? Essa coisa do discurso da libertação sexual como a resolução de todos os problemas femininos, quando na verdade não será, né? Então ela ainda diz assim: quanto será que vão se cobrar pela tecnologia sexual, né? Então é um discurso que ele chega muito pra gente com facilidade, porque é interessante dentro do capitalismo. Por quê? Porque vai gerar uma sociedade de consumo fortíssima com essa indústria, né, dos sex shops, da tecnologia sexual. É super interessante, né, para o sistema vigente, é vantajoso, né, é lucrativo, e no fim das contas ele não vai abordar uma perspectiva social, de transformação coletiva. As mulheres, elas continuam dentro de casa, tudo bem que agora mais felizes porque atingem o orgasmo, mas é algo muito individual, né? Então é um discurso muito liberal, muito individualista, né? Muito ali focado, né, nas mulheres em suas individualidades, nos seus prazeres. Mas apesar de ser importante, né, que temos prazer, isso não vai trazer por si só a transformação das nossas mazelas, assim, sociais, né? Então ela vai colocar... Eu acho que isso aí pode ser mais um engodo para a gente esquecer do que deve realmente estar no foco da revolução, da gente mudar efetivamente a nossa situação, né? Exato, né? É como se fosse uma coisa assim para engabelar, né? Para tentar dizer assim: não, fiquem aí, gozem aí, esqueçam o que está acontecendo lá fora. Podem gozar, podem comprar vibradores, podem comprar o que for, né? Todas essas tecnologias aí. A gente adora, comprem, né? Tipo, por aí. Mas ela vai falar que, assim, existem questões, se a gente for pensar na questão corporal, porque o sexo tá, né, é parte do nosso corpo, da nossa estrutura, mas ela diz
isso que é tão limitado, porque se você pensa o corpo em si, como algumas vertentes colocam, algumas discussões colocam, ainda assim é muito limitado, porque se vai pensar o corpo, por que não pensa então na fome, né? Nas necessidades do estômago? Por que não se pensa então em questões que realmente estão ali muito aguçadas, muito urgentes, né? E se pensa, se coloca em evidência apenas a questão sexual, prazer, né? Então é algo que realmente não se resolve. Então, quando ela fala nessa necessidade, eu acho assim muito potente essa abordagem dela, né? Querem falar do corpo? Então, beleza. Então, vamos falar do estômago, né? Do estômago faminto das mulheres do campo. Vamos pensar no corpo exausto das operárias que trabalham dia e noite e ainda mais, né? Com duplas ou triplas jornadas, né? Vamos pensar nessa massa grande, porque se a gente pensa apenas na questão do sexo, do orgasmo, da masturbação, né? Tetas livres aí, né? Como várias pessoas costumavam ir para as ruas e tirar a camisa, né, tirar a blusa e ficar com o peito de fora, isso não vai atingir as massas, né? Vai só atingir ali um grupo da pequena burguesia. Então, vai sair na mídia, né? A indústria pornográfica adora isso. A indústria desses objetos sexuais adora. Os jornais, os sites de fofoca vão amar. Isso vai aparecer. Vai confundir, inclusive, né? Tipo, generalizar uma luta mais geral das mulheres. Vai colocar essas posições, esses comportamentos como sendo algo... tá aí. Por isso que as mulheres estão na rua, para isso, né? Vai confundir, além de não trazer nenhum tipo de transformação mesmo para as trabalhadoras, para as mulheres que realmente precisam. E, novamente, para que mulheres? Qual é a mulher que vai ter lá, enfim, a condição de comprar o seu vibrador? Se é essa a pauta, né? Que mulher vai estar pensando... isso, né? Que é tudo caro. Exatamente. Que mulher vai estar pensando nisso, gente? A gente tem pobreza menstrual, entendeu? Que também foi outra pauta que levantaram, como se for, que eu já vejo isso como mais uma demanda que a gente não vai na essência, né? Tipo assim, o salário da gente tem que ser digno para a gente conseguir ter todas as nossas condições, né? A gente não deveria precisar ter um kit de suporte para não ter pobreza menstrual, etc, etc. Então, novamente, a gente tem essas demandas, elas existem, massa, mas qual é a matriz do problema? A gente não vai nele, né? Isso, exatamente. E é um absurdo, né? Aproveitando aqui seja. A gente chega no... Qualquer coisa para as mulheres é muito caro, né? Além da exploração das condições péssimas de trabalho, né? As mulheres não podem engravidar, não podem adoecer, não podem cuidar dos filhos, qualquer coisa assim já são demitidas, salários não são iguais. Além de tudo isso, você chega no mercado ou em qualquer loja, tudo é mais caro para as mulheres. Tudo do departamento feminino é muito mais caro, né? Então, quais as mulheres que podem ter acesso a isso, fazer essa compra para ficarem felizes, né? Ou então, exato, até mesmo quais são as mulheres que podem, inclusive, expor seus corpos, né? Sem ter prejuízo, né, na sociedade, assim, sem ser demitida ou sem sofrer algum tipo de consequência, né? Então ela tá falando aqui, fazendo a crítica a essa pequena burguesia mesmo. Isso, porque tem cor, tem endereço, tem bairro, tem condições materiais específicas. Isso, exatamente. Então, esse capítulo 6 é mais... Aliás, 5, né? Esse capítulo 5, Sexualidade e Sexualidade, é basicamente ela fazendo esses debates e tocando realmente na ferida. Eu achei esse capítulo sensacional, né? Porque ela vai mesmo na raiz, ela toca na ferida, ela mostra os problemas mesmo dessa sociedade, assim, tenta enganar mesmo, tenta vender um produto do feminismo. O feminismo virou um produto, mas qual feminismo? O feminismo liberal, o feminismo que as mulheres, enfim, compram vibradores e dizem, pronto, a vida tá resolvida. Aí no 6, né, que ela vai fazer um diálogo entre justamente a Beth Friedman e a Simone de Beauvoir, utilizando inclusive essas duas, né, que você abordou lá no fato, para dizer que até elas, em um determinado momento, pensaram que era limitado o que elas estavam propondo enquanto teoria. Então, basicamente, o capítulo todinho é uma entrevista da Simone de Beauvoir com Beth Friedman, e essa entrevista aconteceu em 1975, e aí ela vai trazer os trechinhos
né, de Betty e Simone, pensando sobre essas condições das mulheres. E aí é interessante porque elas mesmas se colocam na limitação das teorias que elas propõem. Então, tem umas partes aqui que elas vão pensar sobre os limites teóricos e práticos, né, da questão sexual, e a Ana Montenegro, ela vai tirando os trechos e dizendo que, além de ter essa limitação, que elas duas, inclusive, demonstram saber aqui durante a entrevista, elas ainda demonstram pouco conhecimento do método marxista. E aí a Ana Montenegro vai lá, como ela tem, né, um profundo conhecimento, ela vai lá e vai dizer, ó, isso aqui que elas estão falando não é bem assim, né? Tem os trechinhos, eu posso até ler, não sei se vai ficar muito longo, mas a Friedman diz, pensei que seria importante para nós termos uma conversa pela seguinte razão: o movimento feminista, a qual creio ajudamos a influir com os nossos livros, né, e por meio do nosso pensamento, surgiu com um movimento maior, de crescimento mais rápido, talvez o único movimento vital, as mudanças básicas na atual década e tal, ela toda pensando que vai realmente revolucionar, né? Aí a Beauvoir diz, eu também acho que isso aconteceu na França, vai acontecer hoje em dia. E aí elas dizem que existem pessoas, a Friedman diz, sim, suspeitamos que agentes provocadores se infiltraram no movimento, provocando desorganização, fomentando divisão sobre aspectos sexuais, como abaixo aos homens e os partos e a maternidade, né, fazendo uma ideologia política. Aí Beauvoir vai dizer, sim, claro, pode ser uma manobra para destruir o movimento, né? Elas pensando sobre as ciladas que elas mesmas dão ao mundo, assim, né, com essas teorias limitadas da moral sexual, dessa limitação de pensar o sexo, enfim, ou a moral sexual como a causa de todos os problemas. E quando existe essa problemática, elas pensam, então deve ter algum infiltrado dentro do movimento que vai querer desorganizar, ou então que vai querer destruir o movimento, mobilizar o movimento. Então elas falam isso, mas tem um determinado momento que elas vão pensar na questão das mulheres trabalhadoras, né? E aí pensam na estrutura, só que elas não se aprofundam, porque tem uma parte que a Friedman fala, né? Bom, você estará de acordo, então, que não é somente um problema de destruir a evidente discriminação sexual, mas será necessário mudar as regras do jogo, né? A estrutura trabalhista, essa coisa da separação de classe, ela não aprofunda, ela só cita, né? É importante mudar as regras do jogo, não diz como, não diz qual jogo, que jogo é esse? Ela não fala que é o capitalismo, fica muito por cima, assim, como se fosse um jogo de mistério e tal. E aí a Beauvoir vai falar, assim, é uma questão estrutural, mas não aborda a questão de classe, não aborda a questão do capitalismo, né? E a Ana Montenegro, ela coloca esse diálogo aqui justamente para a gente entender, nas palavras das próprias autoras aqui, das próprias teóricas, que é uma teoria muito limitada, né? E aí o que é que ela vai fazer depois? Ela vai, no capítulo seguinte, trazer, como forma de rebater essas questões trazidas nesse último capítulo, né, de diálogo entre as autoras, ela vai trazer a visão dos clássicos, né, no capítulo 7. Então, no 7, ela vai trazer os autores marxistas, né, para pensar essa questão da libertação das mulheres como algo central e não como algo acessório, como alguns que são críticos ao marxismo, ao feminismo classista, tentam dizer. Se quiser comentar algo, viu, Vanessa? Pode comentar também. Não, tá ótimo, eu tô falando aqui segundo a necessidade. Massa. E aí no 7, né, ela vai trazer a visão dos clássicos, vai trazer Marx, ela vai trazer Engels, ela vai trazer, não lembro se ela traz Lenin também, traz Lenin, né, para falar as contribuições desses camaradas, né, desses marxistas, porque de fato a questão da mulher, ela sempre foi uma questão que era central, né, só que é uma questão das mulheres, não é das mulheres burguesas, né, é das mulheres trabalhadoras, é das mulheres oprimidas, exploradas, das mulheres que têm essa condição de vida inferiorizada, né, essa condição de vida precarizada. Então, em vários momentos, em várias obras, em toda a teoria, né, basicamente, os marxistas, eles trazem essa condição da mulher como essencial, porque é a partir da transformação dessa realidade que a humanidade ela vai se libertar como um todo, né? Então,
Então, tem alguns trechos aqui muito interessantes. Tem um que ela cita, do Engels. Você tinha falado nos primeiros capítulos sobre a greve de mulheres das espartilheiras? Espartilheiras, exato. Das espartilheiras. E aí Engels, ela traz um trechinho sobre a visão do Engels sobre isso, né? E ele fala que nessa luta, né, nessa greve da fabricação dos entremeios ou dos espartilhos, as mulheres, elas pediam por condições melhores de trabalho, né? E aí ele fala, né, abre aspas, para sustentar seu corpo nessa posição, as jovens usam o espartilho com montagens de madres e, considerando a pouca idade da maior parte, quando seus ossos ainda são frágeis junto à posição encorvada, deformam o externo e as costelas, provocando estreitamento da caixa torácica, que normalmente deveria estar livre para se desenvolver. Então, a maior parte dessas trabalhadoras morrem tuberculosas, já que trabalham em uma atmosfera poluída, viciada, não recebem nenhuma formação e a prostituição faz estrago entre elas. Tal é o preço que paga a sociedade para facilitar às belas damas da burguesia o prazer de usar rendas. E não é por acaso barato, ele ainda questiona, não é? Então, eles estão pensando o tempo todo na condição das mulheres trabalhadoras, pobres, nas mulheres que precisam se prostituir, né? Nas mulheres domésticas, inclusive, né? Porque esse Friedman fala sobre essa mística. Lenin já falava há muito tempo atrás sobre a questão das mulheres, né? No ambiente doméstico, o quanto isso as escravizavam, né? E ele tinha toda uma crítica para pensar sobre a divisão, né, sexual dessas tarefas e pensar a socialização desses cuidados. É por isso que os comunistas pensam em creches públicas, em lavanderias públicas, em restaurantes públicos, porque pensar na socialização desses cuidados, dessas tarefas, para que as mulheres elas tentem se desvincular dessa escravidão do lar, é algo que realmente é como uma proposta de pensar essas mulheres, essas condições, né? Então, eles estão o tempo inteiro preocupados nessa transformação, em como vão fazer essa preocupação, como é que essas mulheres vão se libertar verdadeiramente, né? Não apenas na teoria, não apenas, né, nessa coisa individual, mas na luta mesmo, né, de uma sociedade. Então ele vai dizer que a verdadeira libertação da mulher, ela não começa ali no momento da pequena burguesia, né, quando ela tenta se colocar suas reivindicações, não. Ela tem que começar na transformação mesmo da sociedade, pensar essas mulheres, né? Então é isso. Aí nesse capítulo ela vai fazer a partir do diálogo com os teóricos clássicos essa análise de classe, né? Que seria essencial para entender essa questão das mulheres, né? Basicamente é isso. Não vou me alongar muito. Eu já perdi as contas, camarada, de quanto tempo a gente já está aqui. Mas, enfim. E aí, no capítulo 8, a gente só conversando, eu tenho passando, maravilha. Ela faz a conclusão de tudo que ela já pontuou nos capítulos anteriores, só para dar aquela amarradona, assim, sabe? Então, ela pensar, né, na libertação sem a independência social e a igualdade entre os sexos é algo que, assim, não é possível. E aí, ela coloca algumas questões aqui, né, práticas, de pensar. Se um trabalhador, por exemplo, né, classe trabalhadora, se um homem desse, ele é machista, ele está servindo apenas para o seu individualismo ou está servindo também a uma estrutura em que o patrão paga mais barato a mão de obra feminina, né? De que forma ele está reproduzindo esse tipo de machismo, de preconceito, de ódio, né? Então, não dá para descontextualizar, não dá para pensar, por exemplo, homens enquanto sujeitos por si só inimigos, né? Ou sujeitos que estão apartados de uma realidade material, né? Então, pensar nesse trabalhador é pensar também de que forma ele está contribuindo para a reprodução desse sistema capitalista, produtor de mão de obra complementar, marginal, barata, quanto ele também está sendo explorado, né? Porque lembremos que quando as mulheres estão precisando trabalhar, adentrando nas fábricas, elas encontram os homens quanto inimigos, enquanto concorrentes. Mas é por quê? Porque as mulheres, né, enquanto mão de obra mais barata ainda, fazia com que esses homens, que já tinham seus empregos precarizados, fossem demitidos, porque era mais vantajoso, né, para o patrão pagar mão de obra feminina do que masculina. Então,
está dentro de uma estrutura, não é algo inato, biológico, Nada algo... disso, a Simone de Beauvoir ou a Friedman estavam por dentro, né? Tipo assim, não estavam prevendo essas coisas, não estava dentro do escopo da construção teórica delas também, né? Isso, exatamente. Então a gente tem que pensar assim as classes sociais, né? Não pode generalizar, a gente tem que pensar nessas condições que são específicas, né? E aí nesse capítulo ela vai fazer isso mesmo, ela vai defender os teóricos marxistas, dizer que justamente eles tinham um propósito mesmo de contribuição, né? Esse compromisso de contribuir para essa discussão, né? Então essa coisa, porque os marxistas não pensavam a questão feminina, isso ela bota de água abaixo, assim. Para quem tem alguma dúvida, para quem não tem conhecimento, assim, quem nunca leu e acha que de fato, né, homens não podem pensar na questão feminina ou não podem teorizar sobre a contribuição, né, para as mulheres, isso aqui ela coloca assim, por água abaixo, porque ela vai mostrar vários teóricos, né? Já citei Lenin, Gramsci, Marx, Engels, ela vai citar vários que têm esse compromisso porque entendem que não existe essa transformação social, né, radical, assim, sem a transformação da condição das mulheres, né, dentro desse mundo, dentro dessa estrutura. Então, não pode haver libertação da humanidade sem a independência social e a igualdade dos sexos, assim. Então, ela vem concluindo nesse modelito, assim, vem amarrar bem direitinho tudo que ela já discutiu para falar isso, assim, para concluir justamente isso. Uhum. Fanny, a gente leu 2 capítulos diferentes, duas edições diferentes da obra, né? Nessa obra, ela tem uns 2 anexos. Na tua também? Porque aqui ela tem um anexo na versão impressa da Dinarco, que é o anexo 1, notas indicativas para uma memória do movimento feminino no Brasil, que vai de 1945 a 64, esse memorial que ela faz. E o anexo 2 tem os documentos da Conferência Nacional de Trabalhadoras, realizada no Rio de Janeiro em maio de 1956. Vem também em anexo esses 2 textos para finalizar a obra, sabe? Como eu peguei a versão atual, né, que tem uma curadoria e tal, a Fanny pegou a versão realmente, praticamente dos anos 80 para ler, né, que é a versão atual. Bem antiga, mas eu vou comprar essa edição nova que tá belíssima. Enfim, então para vocês saberem, tem mais umas 20 e poucas páginas, se vocês quiserem se aprofundar mais. A gente deu aqui um panorama, tá tentando esmiuçar algumas partes que são mais diferentes, que são mais difíceis de você achar, assim, logo de cara quando lê uma obra de Ana Montenegro, né? Então a gente teve esse cuidado de aprofundar algumas partes. Queremos, e não sei se vamos conseguir, que nós tenhamos êxito em atrair você para a leitura dessa obra, ser ou não ser feminista, da cearense, jornalista, advogada, militante comunista, Ana Montenegro. Mas de cara que você se anime, a gente tem aí versões Piratex na internet digitalizadas, que na verdade é a versão mais antiga, que eu acho que nem tem mais direitos autorais sobre ela, e tem essa versão aqui que a gente ouviu agora a Fanny dizendo que está na lista dela de aquisições para em breve, que é a versão agora que saiu ano passado pela Dinarco Reis. Para você. Fanny, muito obrigada. A gente descobriu várias coisas importantes, né, nessa leitura e releitura da Ana Montenegro. Você tem aí as suas considerações finais, como as pessoas fazem para te encontrar, se quiserem te seguir, te conhecer. Fala aí, a guisa de, como disse a Ana Montenegro, a guisa de conclusão. Eu espero que todo mundo tenha vontade, sim, porque é uma obra fantástica. E a escrita dela é maravilhosa. A gente nem comentou aqui, mas a Ana, ela escrevia poesia também. Então, fazia textos jornalísticos, né? Então, a escrita é muito boa, assim. Você fica com vontade de querer mais. Não é uma escrita difícil, ela não enrola para dizer as coisas, ela vai no ponto, ela vai dar exemplos. É muito bom, assim, eu acho que é essencial. Não é pedante, não é pedante.
né? Ela não é uma pessoa arrogante na escrita, ela não é eu sei tudo, né? Ela faz aquelas perguntas capciosas, né? Que a gente estava falando, que são muito interessantes, né? E divertidas. Ela é maravilhosa, maravilhosa demais. Então, eu espero que todo mundo tenha, assim, interesse, vá procurar saber quem é Ana Montenegro, e é isso. E se organize também, né? Tem que se organizar, porque a questão aqui que a gente leu tudinho é isso, o individualismo, ele não pode ficar, assim, não pode ser o centro de tudo. Para que as coisas se transformem, é preciso pensar no social, estarmos juntos, pensando coletivamente, né? Então, é isso também. Das minhas redes, você acredita que eu não sei falar o meu arroba? Mas, assim, está Stephanie Johnson, que também a galera vai ter muita dificuldade, quem quiser, porque meu nome é todo escrito loucamente. A gente deixa na descrição. Pois tá bem. A gente deixa na descrição, Stephanie Johnson, para vocês seguirem, porque realmente são muito S's, H's e tudo mais para o povo descobrir, mas vale super a pena. Se você tem interesse em saber também sobre o coletivo que leva o nome da Ana Montenegro, a nossa autora de análise, você também pode fazer aí a busca no arroba nas redes sociais, mas também tem o site, né, Fanny, do coletivo. Fala aí qual é o site do Ana Montenegro para o pessoal quiser. Tem biblioteca, tem sobre a história dela, tem muita coisa legal lá. Tem uma biblioteca bem massa. Tem vídeos também, vários vídeos no YouTube, lá no Jornal Popular. Tem muitos materiais aí disponíveis nas redes sociais mesmo, então procurem, que tá muito interessante, assim, tem muitas produções e coisas. O site, então, da Ana Montenegro, anamontenegro.com.br? Não, é o do coletivo, né? Tem o site do coletivo. O site, aí é só procurar. Site coletivo, do coletivo nacional, né? Assista Ana Montenegro, lá vai ter... Isso. A gente vai destacar na descrição também o site do coletivo para você conhecer, e as redes sociais, o arroba do CFCAM BR, né, que é o nacional, e no nosso caso aqui tem o CFCAM Natal, né, que é o RE. Mas tem, provavelmente no seu estado, é só você dar uma busca aí nas redes sociais, que deve ter também no seu estado, para você conhecer mais sobre o coletivo. Obrigada, Fanny. Espero que a gente também tenha outras descobertas e outras leituras e outros fichamentos legais para conversar aqui no Ficha da Luta, tá bom? Obrigadão. Eu que agradeço o convite, muito obrigada mesmo. Podem me chamar, por favor. Pessoal, obrigada. Qualquer coisa, vocês já sabem, @Clio História e Literatura. Estamos sempre por aqui. Esse foi mais um episódio do seu Ficha da Luta, o podcast para fazer cair a tua ficha. Essa produção do podcast Clio existe porque nós temos financiamento coletivo. Se você gosta do conteúdo do nosso coletivo, então anota aí a novidade. Estamos no padrim.com.br/Clio Podcasts. Lá você vai encontrar recompensas bem legais e a sua contribuição pode começar até por apenas R$1. Corre lá e dá uma espiada. Caso você considere apoiar esse projeto, eventualmente também temos uma solução para você. É o pixdaclio@gmail.com. Tudo isso vai estar disponível na descrição para você. Nessa luta final, uma terra sem amo, a internacional. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!